Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o processo de formação da nossa mente e do nosso corpo. E a primeira coisa que eu queria te pedir, que eu quero te pedir, na verdade, é que você ignore os barulhinhos externos, porque a gente tá assim no meio do dia, a vida tá acontecendo lá fora e tá tudo bem. Foca no conteúdo que é o mais importante aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar do processo de formação da mente e do corpo. Essa formação acontece em um processo paralelo, ou seja, ao mesmo tempo. Veja bem, existem 5 sensações básicas no nosso sistema nervoso que, conforme sentimos, elas ficam gravadas no formato do nosso corpo. E de acordo com a intensidade que a gente sente cada uma, isso vai moldar o nosso corpo. Agora eu quero que você preste muita atenção nessas 5 sensações básicas do sistema nervoso e procure analisar quais delas, pode ser mais de uma, você mais se encaixa. E aqui, preste atenção apenas em você. Evite analisar o que você acha que o seu marido sente, o que você acha que os seus pais sentem ou os seus filhos. Concentre-se apenas em você, tá bom? As 5 sensações básicas que a nossa mente registra e cria formas de evitar sentir novamente com tanta intensidade são a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Vai ter momentos que eu vou chamar essas sensações de dores, tá bom? Só para ficar mais didático, não ficar tão repetitivo. E presta atenção aqui em mim, ignora os barulhos, que o que eu vou falar agora é muito importante e vai te ajudar a entender muita coisa sobre você mesma e que talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Eu vou explicar cada etapa em que essas 5 sensações são sentidas com mais intensidade e os gatilhos que disparam essas dores até hoje, mesmo depois de adulta. Vamos falar sobre o que acontece para que essas sensações sejam registradas com tanta intensidade na nossa mente e como ela molda o nosso corpo de uma forma tão inteligente que ajuda a desenvolver os recursos para evitar ao máximo ressentir essas dores. As dores da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. Em outras palavras, a sua mente transformou o seu corpo em um mapa. E é nesse mapa que está o caminho para você viver os recursos que ela criou para você através do formato do seu corpo. Mas para você viver nesses recursos, primeiro você precisa aprender a ler as informações que esse mapa te dá. Concorda comigo? Voltando lá ao processo. Tudo isso acontece de uma forma paralela e já começa no útero da mãe. Vai mais ou menos até os 5 anos de idade. A primeira etapa acontece quando o bebê ainda está lá no útero da mãe. E é lá que a sensação de rejeição acontece com maior intensidade. E olha só, eu não estou dizendo que a mãe rejeita o bebê. Eu estou dizendo que a sensação de rejeição é sentida pela criança. É diferente. E como é que isso acontece? Vamos lá. Quando a mulher está grávida, o fluxo sanguíneo se mantém a maior parte do tempo no útero, fazendo com que esse útero fique quentinho, macio e confortável para o bebê. Além, claro, de dar toda a nutrição necessária para o desenvolvimento dessa criança. Esse bebê que está lá dentro, ele não sabe que aqui fora existe um mundo. Não sabe o que é um útero, não sabe de nada disso. Mas o útero é o mundo dele. E ora, esse mundo tá legalzinho, quentinho, confortável. E tem hora que esse mundo fica ruim, frio, desconfortável. E isso acontece pro bebê, acontece do nada. O útero fica assim quando a mulher tem alguma alteração emocional. E quando essa alteração emocional acontece, dentro dela as coisas também se alteram. Então, se a mãe passa por alguma situação que faz com que ela se estresse, o nível do hormônio do estresse, que é o cortisol, ele se altera. E como resposta, o organismo dela se altera também. A quantidade de sangue que vai para o útero diminui e aquele útero fica duro, frio e desconfortável. Ou seja, para o bebê que está lá dentro, o mundo ficou ruim. E talvez você saiba, talvez não, mas o fato é que o nosso cérebro foi programado lá desde milhões de anos atrás para identificar padrões. Ele fica atento a tudo para identificar esses padrões. E depois que ele identifica e aprende a lidar com eles,
aquele comportamento começa a rodar no piloto automático. Segura essa informação aí e vamos voltar aqui para o bebê lá no mundo dele, lá no útero. Pensa a seguinte situação. A mãe está passando por alguma dificuldade que deixa nervosa, estressada, faz perder o sono, enfim. E o bebê que está lá dentro, sem saber o que se passa do lado de fora, e o bebê está lá dentro, sem saber o que passa do lado de fora. Ele só conhece aquele mundo ali, o útero. Mas quando esse bebê se mexe, a mãe se lembra da situação ruim que ela está passando, aí começa a pensar um monte de coisa, como que vai fazer para criar esse filho, como é que vão ser as coisas daqui para frente, mas um monte de incerteza, que eu tenho assim, 99% de certeza que passa pela cabeça de todas as mães. E aí, o estado emocional dessa mãe se altera. O estado fisiológico também se altera. Se isso acontece com frequência e intensidade, qual padrão que você acha que o bebê que está lá dentro vai aprender? Vai ser, quando eu me mexo, o mundo fica ruim. Quando eu existo, o mundo me rejeita. Entenda que para um bebê que está no útero, a única forma que ele tem de existir no mundo é se mexendo. Ele não tem controle sobre o corpo dele. De vez em quando tem uns espasmos, mas ele tenta se mexer o mínimo possível. O caminho de sobrevivência que fica gravado na mente e no corpo dele é: se quando eu me mexo o mundo me rejeita, então eu preciso criar um mundo em que eu possa existir sem ser rejeitado. E lá a minha vida vai ser melhor. Então ele cria esse mundo na cabeça dele. E lá dentro é confortável, lá dentro ele pode existir o tanto que ele quiser, sem se sentir rejeitado por ninguém. E aí, a mente dele molda o corpo de forma que ele não se sinta mais tão rejeitado. São aquelas pessoas que são magrinhas, com as articulações bem aparentes, geralmente elas usam óculos, e esse óculos funciona como uma barreira entre ele e o mundo real. E o corpo dessa pessoa parece que não tem energia quase nenhuma, parece que ela vai desmontar a qualquer momento. Isso acontece porque ela tem muito mais energia na cabeça do que no corpo. A mente dela deu esse formato para o corpo dela justamente para evitar o contato do mundo, né? O contato das pessoas. E essas pessoas geralmente gostam de ficar quieta, pensando, desenhando, escrevendo, jogando, lá quietinhas no canto dela. E muita gente acha que é um problema isso, que essa pessoa é antissocial. Mas esse é apenas o jeito dessa pessoa funcionar. E tá tudo bem. Esse é o caminho que a mente dela deu pro corpo para sobreviver nesse mundo. E mais pra frente eu vou falar de qual o recurso que essa pessoa ganha quando a mente dela molda o corpo dessa forma. Fica comigo aqui até o final desse vídeo que você vai descobrir coisas incríveis sobre você e sobre as pessoas ao seu redor. Mas, por enquanto, o nosso combinado é que você preste atenção apenas em você, tá? Lembra disso sempre. E a gente vai agora para a segunda parte da formação da mente e do corpo. E é nessa segunda etapa que a pessoa sente com mais intensidade a dor do abandono. É na fase da amamentação até o desmame, que normalmente vai até um ano e meio. E, nessa fase, a criança é totalmente dependente de que uma outra pessoa adivinhe e atenda às necessidades dela. Agora, ela já está fora do útero, mas o único recurso que ela tem para comunicar que ela precisa de alguma coisa é o choro. Lembra lá na primeira fase que o bebê não tinha como externar as sensações dele? E por isso ele se voltava a energia para a cabeça? Então, agora esse bebê já tem um recurso de comunicação, que é o choro. Ele não sabe que o que ele está sentindo é fome, ou é sono, ou se está de xixi, se está de cocô. Ele não sabe o nome de nada disso, ele não sabe como funciona. Ele só sabe que está ruim, está desconfortável. E a forma dele se comunicar, dele comunicar que está desconfortável, é através do choro. E quando ele chora, surge alguém que tira aquele desconforto dele, atendendo alguma necessidade básica que ele tenha naquele momento. Só que aquele bebê também não sabe que a mãe precisa fazer outras coisas além de cuidar dele. Para essa criança, ela e a mãe são uma coisa só. Então, quando a mãe se afasta dela, ela tem a sensação de abandono.
É como se um pedaço dela tivesse ido embora e fica um vazio no lugar desse pedaço. E qual o formato do corpo de uma pessoa que sentiu com muita intensidade a dor do abandono? Ela vai ser mais cheinha, com as bochechas fofas, um olhar que conecta bem e uma aparência mais infantil. A pele vai ser mais macia, mais molinha. E emocionalmente são pessoas extremamente sentimentais. O caminho mais fácil de sobrevivência da pessoa que sente com mais intensidade a dor do abandono é: fica aqui comigo, olha como eu sou fofinha, como eu sou boa de abraçar. E aí, sabe aquele olhar do gatinho do Shrek? Pois é, quem resiste, né? E olha que interessante. Quem sentiu a dor da rejeição com mais intensidade não gosta de contato. Mas quem sentiu a dor do abandono mais latente adora contato. E se deixar, ela fica grudada o tempo todo em alguém. Você conhece alguém assim? Vamos para a terceira etapa. Essa etapa acontece quando a criança começa a interagir com o mundo além da mãe. Agora ela já começa a fazer umas gracinhas, começa a aprender o que são as coisas e já aponta quando alguém pergunta. Ela já responde melhor às interações sociais e é nessa fase que a dor da manipulação aparece e é sentida com mais intensidade. Quando a criança interage com as pessoas, respondendo aos comandos, fazendo gracinhas e tudo mais, tudo que é bonitinho a gente vê as crianças fazendo, né? É justamente quando os adultos mais querem exibir a criança, tirar foto, filmar, quando chega alguém de fora, os pais já querem mostrar qual é a nova coisa bonitinha que a criança já é capaz de fazer, aí ela faz. Ela vê que quanto mais ela faz, mais atenção ela tem, mais as pessoas querem estar perto dela, mais ela ganha em troca. Aí surge o famoso: se você fizer isso, eu te dou aquilo. Ou então, você pode fazer tal coisa se antes você fizer isso para mim. E lembra que eu falei lá no início sobre os padrões que o nosso cérebro aprende? Então, você já conhece 2 desses padrões. O terceiro padrão é de fazer o que as pessoas pedem e pedir algo em troca. Nisso, a pessoa vai entender que ela só é importante para as outras pessoas se ela fizer algo em troca, ou se ela der algo para alguém. E como vai ser o corpo de uma pessoa que enxerga o mundo como uma troca? Nessa fase, a criança já tem o controle sobre os braços e sobre a parte superior do tronco, mas ainda não tem controle sobre a parte inferior. Então, ela vai ter o formato do corpo com o formato de um triângulo invertido, ou seja, a parte de cima maior que a parte de baixo. O rosto fica mais triangular, o queixo fica mais pontudo, a parte de cima do tronco fica bem maior que a parte de baixo e é possível enxergar um triângulo invertido no corpo quase todo. Qual é o jeito, o caminho fácil dessa pessoa funcionar? Elas são práticas, são solucionadoras, elas gostam de criar planos, negociar, convencer as pessoas, mas não são bons de executar. São bons mesmo em mandar. E outra coisa importante de dizer sobre as pessoas com esse traço é que, por elas terem se sentido manipuladas com muita intensidade, elas vão ter uma dificuldade de confiar nos outros. Lembra que ela enxerga o mundo como uma relação de troca? Então, dificilmente ela vai ser capaz de confiar que a outra pessoa não vai querer nada em troca, seja lá do que for, seja lá de que sentimento seja, né? A frase que descreve bem essas pessoas é: não existe almoço grátis. Pessoas que se sentiram manipuladas com muita frequência e com muita intensidade têm dificuldades de expressar os sentimentos e também têm dificuldade de se interessar pelos sentimentos dos outros. São vistas muitas vezes como pessoas ruins, que têm o coração duro, que não se importam com os sentimentos das pessoas. Mas não é bem assim, não. Elas sentem, mas não sabem como é que lidam com esses sentimentos. Não sabem o que vão pedir em troca, o que tem que dar em troca disso. E aí, ela acha melhor deixar isso de lado. Já está se identificando aí? E chegamos na 4ª etapa. E aqui eu peço uma atenção especial, porque eu tenho certeza que se você não for essa pessoa, é 99% de chance de você conhecer alguém assim. A 4ª etapa da formação da nossa mente e do nosso corpo
é onde sentimos com maior intensidade a dor da humilhação. É na fase do desfraude que isso acontece. Quando a criança está saindo das fraldas, ela não tem exatamente o controle dos esfínteres, que é a estrutura muscular responsável por segurar o xixi e o cocô. E nessa fase, às vezes acontece dela fazer as necessidades nas calças. Então, quando ela faz e alguém chama a atenção dela por algo ruim que ela fez e que vai dar trabalho para outra pessoa limpar, ela se sente exposta, ela se sente humilhada. Ela ainda não tem o controle sobre o xixi e o cocô, mas é exigido que ela tenha. Então, para evitar fazer merda, desculpa o linguajar, e para dar trabalho para as outras pessoas, ela aprende a segurar o cocô com a musculatura do bumbum. Ela literalmente tranca aquela região para nada sair dali na hora que não tiver de sair. Essa foi a forma que a criança desenvolveu para não se sentir humilhada por ter feito algo ruim e que as pessoas não gostam. E mesmo depois que ela ganha o controle sobre os esfínteres, ela não deixa de trancar a musculatura do bumbum, justamente para garantir que nada vai sair dali mesmo. Então, o formato que o corpo dessa pessoa ganha é um formato quadrado, denso, forte, que retém tudo. É o tipo de pessoa que segura tudo para si. São pessoas sensíveis, que sentem muito, mas que não colocam para fora o que elas sentem. Justamente por medo de serem julgadas, de se sentirem expostas e de sentirem novamente a dor da humilhação. Agora vamos para a quinta fase. Tá chato esse barulhinho, né? Mas a gente já tá acabando. Calma, segura aí que vai valer a pena. E é nessa quinta fase que surge a sexualidade na vida, na mente e no corpo da pessoa. E presta atenção nisso aqui. Quando a sexualidade surge, não tem nada a ver com sexo em si, aquilo que a gente já conhece. Não quer dizer que a criança vai se tornar uma pervertida, porque nessa fase ela se toca com mais frequência, ela toca mais a parte genital com muita frequência. E isso acontece porque é nessa fase que a criança ganha uma nova percepção dessa parte. Antes, para ela tocar no nariz e tocar na região do órgão genital dela, era a mesma coisa, não tinha nada de diferente. Mas nessa fase, acontece o que um dos meus professores chama de choquinho mágico, que é quando a criança ganha uma nova sensação ali. Hoje, como adultas, nós temos dificuldade até de perceber como é que é esse negócio de ganhar uma nova sensação, porque a gente já está totalmente formada. Mas imagina que hoje a pele do seu cotovelo fique mais sensível, fique 100 vezes mais sensível. E para você isso seria uma novidade. Traria no mínimo uma curiosidadezinha, e se fosse uma sensibilidade prazerosa, então eu garanto que você ia querer ficar mexendo ali o dia todo. E assim é com a criança. Ela acabou de ganhar uma percepção nova naquela área. No mínimo, o que ela quer é saber o que é, como funciona, para que serve. Então ela vai mexer mesmo. Na cabeça dela não tem a malícia que a gente tem na nossa. Para ela é só uma coisa diferente que ela quer saber o que é. Todo o tabu vem depois disso. É construído pelos adultos que dizem que isso é feio, que criança não tem que mexer ali. Mas o curioso é que esses adultos não dizem o porquê é feio. Aí a criança cresce com aquilo na cabeça. Aí quando se torna adulta, quando cresce, tem dificuldades com os relacionamentos e a sexualidade e não sabe por quê. E voltando aqui, junto dessa nova sensibilidade na região genital, a criança começa a enxergar o mundo em pares. Ela começa a entender que as famílias se iniciam primeiro com os pares. É quando ela insiste em querer saber de onde ela veio. Ela aprende que o cachorrinho se junta com a cachorrinha, com a cadelinha, e nascem os filhotinhos. O boi e a vaca têm um bezerrinho, o gato e a gata têm os gatinhos e por aí vai. Ela vê todo mundo com seus respectivos pares. Então, ela procura quem é o par dela. Aí, ela procura nos mais próximos. O menino vai procurar a fazer par com a mãe e a menina fazer par com o pai, formando aqui o que Freud descreveu como triângulo de Édipo. Mas nessa relação, ela já saiu perdendo. Afinal, o papai já tem a mamãe e a mamãe já tem o papai.
aí ela acaba se sentindo traída nessa relação, porque ela sobrou. Se você tem filhos ou contato com alguma criança entre os 4 e os 6 anos de idade, vai conseguir entender bem o que eu tô querendo dizer. Eu vou usar como exemplo aqui a menina, mas o mesmo vale pro menino, tá? A menina, nessa fase, é mais grudada com o pai, ou seja lá quem for que fez a função paterna. Pode ser o tio, o avô, o namorado da mãe, o padrasto, o padrinho, enfim, aqui não importa. Em outra ocasião, eu vou falar um pouco mais sobre as outras figuras masculinas. Mas por hora, a gente vai falar só do pai. Até porque o vídeo já tá ficando bem longo. Mas fica aqui comigo até o final, que eu garanto que vai valer a pena. Voltando à nossa explicação. A menina vai procurar fazer par com o pai, mas nessa relação ela já perdeu. E aí que surge a dor da traição. Ela sente que foi trocada. Então a mente e o corpo se tornam extremamente competitivos e exigentes, que é para evitar ressentir a dor da traição e sentir de novo com tanta intensidade. E como é que é o corpo de uma pessoa que sentiu com intensidade a dor da traição? Esse corpo vai ser um corpo mais atraente, harmônico, proporcional, e a personalidade dessa pessoa vai ser extremamente competitiva e proativa. Ela vai ter um quê de sedução, um charme, um sex appeal. E pode observar, as pessoas que menos precisam ser inseguras, por já serem bonitas naturalmente, são as pessoas mais exigentes. E em tudo na vida vai querer fazer tudo perfeito, com medo de serem trocadas por alguém melhor que elas. No relacionamento amoroso, são as pessoas que mais têm dificuldade de se entregar e também têm dificuldade de receber o que o parceiro ou a parceira entregam, porque eles sempre estão com medo de serem traídos, sempre medo de sofrer de novo aquela dor que sofreu tão intensamente lá na época da formação da mente e do corpo delas. E é possível ver isso escrito no corpo de uma pessoa que tem dificuldade nos relacionamentos amorosos. Então, esse foi um resumo básico de como a nossa mente molda o nosso corpo a partir dessas 5 sensações básicas do nosso sistema nervoso. É claro que tem muito mais coisa para ser dita sobre cada sensação, mas por hora eu acho que esse resuminho vai te ajudar a entender melhor sobre o que eu falo nos meus conteúdos. E talvez a essa altura já tenha caído algumas fichas aí para você. E talvez também você já tenha entendido o porquê de sentir algumas coisas que você sente. Todos nós passamos por essas 5 fases, todas essas dores, a gente tem um pouco de cada um. Algumas pessoas com mais intensidade em uma ou mais de uma delas, 1, 2 ou até 3. E aí, você conseguiu se perceber em uma ou mais de uma situação dessas? Conta pra mim aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Se você não gostou também, pode contar, pode me dizer o que você não gostou, o que você concorda, o que não concorda. E compartilhe esse conteúdo com alguém. Tenho certeza que pode ajudar mais pessoas. Ajude esse conteúdo a chegar a mais gente, tá bom? Então, beijo, até a próxima!